Gente, recentemente eu me mudei, né? Eu mudei de apartamento e aí algumas coisas que pra mim são essenciais desde que eu comecei esse processo de manifestar que, olha, sinceramente, é muito divertido você criar a vida que você quer, você criar os seus sonhos, co-criar os seus desejos. E desde que eu passei a manifestar as coisas que eu quero, né, as experiências que eu quero vivenciar, tem uma coisa que pra mim sempre foi fundamental: estar perto da natureza. Hoje eu moro pertinho do mar. E antes, no nosso antigo apartamento, a gente morava na areia da praia, na areia mesmo. Tipo, você saía do prédio e você estava na praia. E pra mim, gente, isso é o sinônimo exato de felicidade. Poder estar bem pertinho do mar, bem pertinho da praia. E quando a gente começou a fazer um movimento de procurar um novo apartamento, a gente colocou todas as condições que a gente queria, né? Porque eu imagino que você sabe, quando a gente tem um filho, precisa de mais espaço, de um quarto extra e tal. Então a gente colocou as nossas condições, né? A gente expôs o que é que a gente queria. E para mim era muito importante que fosse perto da natureza, perto da praia, mas perto mesmo, assim, tipo na rua da praia, não uma rua atrás, não uma rua depois. Porque é importante para mim, por exemplo, eu medito perto da praia, então para mim é algo essencial. E muitos corretores traziam pra gente ótimas propostas de negócio, só que com apartamentos um pouquinho mais distantes, tipo 2 ruas, 3 ruas. Às vezes apartamentos até melhores do que aqueles que a gente tinha colocado como critérios, né? Melhor do que os critérios que a gente tinha estipulado. Porém, não satisfaziam a minha condição de estar perto da natureza. Obviamente, quando eu escolho um futuro que eu quero vivenciar, eu posso voluntariamente criar as condições de modo que aquela situação se torne inevitável. Então, mesmo tendo ótimas oportunidades, a gente nem chegava a ver, porque o futuro que a gente queria realizar era um futuro onde nós estivéssemos pertinho do mar, porque isso era importante para mim, para o meu processo de desenvolvimento pessoal, para o meu trabalho, para muitas coisas. E o que você pode fazer? Quais são as lições que você pode tirar para criar aí na sua vida? Gente, trabalhe, faça o que você tem de fazer e trabalhe até que o seu sucesso se torne inevitável, até que o seu futuro se torne inevitável. Por quê? Se você está num foco, num determinado caminho, e você simplesmente faz o que tem de fazer, dia sim, dia também, dia sim, dia também, é inevitável o seu resultado, assim como foi inevitável a gente acabou vindo morar, mais uma vez, num apartamento bem pertinho, na areia da praia, o que é essencial para mim. Outro exemplo: quando eu comecei meu canal do YouTube, ainda quando eu trabalhava como coach de concurso, eu lembro, gente, que eu comecei o meu canal com 0 inscritos. Eu não tinha nenhum inscritos. E eu comecei um trabalho de formiguinha mesmo, postando meus vídeos nos grupos do WhatsApp, postando ali nas comunidades, e num trabalho de formiguinha, e as pessoas começavam a compartilhar, expandir para outras pessoas o meu trabalho, e as coisas foram crescendo um pouquinho todo dia. Gente, em 3 meses eu tava com mais de 5.000 inscritos. Eu tava com mais de 5.000 inscritos. E com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo na medida do que eu continuei alimentando o meu canal, mesmo sendo para mim muito desafiador. Na época, gente, era muito desafiador para mim gravar vídeos, me expor. Nossa, eu tive que fazer... eu fiz um curso de Theta Healing somente com o objetivo de perder, assim, de superar esse medo da exposição, esse medo do julgamento, da crítica, que era algo muito pesado, muito complicado para mim. Então, mesmo assim, eu ia lá e fazia. Ou seja, eu fazia o que tinha de ser feito, sem mimimi,
sem abrir espaço para que eu pudesse criar uma realidade daquilo que eu não queria vivenciar. Porque se eu, por exemplo, se eu desistisse de postar um vídeo naquela semana, eu abria a porta para que na outra semana eu desistisse também. E na outra também, e na outra também. Então eu não dava brechas para que a minha mente pudesse sabotar o meu propósito, sabotar aquilo que eu queria. E gente, olha só, depois de alguns meses eu cheguei nos 10 mil inscritos. Hoje eu não posto mais, eu não trabalho mais com isso, mas está lá o canal, nunca apaguei, porque para mim representa o fato da gente criar uma situação, uma condição onde o nosso sucesso, o nosso resultado seja inevitável. Se eu continuo postando com dedicação, com consistência, as pessoas vão continuar se inscrevendo e assim era inevitável que meu canal simplesmente crescesse. Dessa forma, lá atrás, quando eu tinha 0 inscritos, era possível que o meu canal pudesse crescer. Era uma realidade possível dentre inúmeras possibilidades. Mas na medida em que eu fui caminhando, fui fazendo, fui persistindo, com dedicação e com paciência, que para mim essas duas palavras, gente, são palavras mágicas. Dedicação, persistência e paciência. As coisas foram acontecendo, o canal foi crescendo, 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 então o sucesso do canal acabou se tornando inevitável. Não é golpe de sorte. Não é porque as coisas deram certo para mim. Não é porque eu sou escolhida. Não é porque Deus gosta mais de mim. Não. É porque eu trabalhei, é porque eu me dediquei, é porque eu fiz a minha parte. E é exatamente isso que pode acontecer na sua vida quando você faz a sua parte, quando você se compromete. Muitas pessoas querem transformações assim, ó, de bracinhos cruzados, esperando que as coisas caiam do céu. E, gente, isso não existe. O que existe sim é foco, é dedicação, é comprometimento. São as palavras que vão te levar para os próximos níveis da sua vida. O próximo nível de sucesso, de conforto, de realização. O próximo nível de relacionamento bom, relacionamento saudável, relacionamentos felizes. Os próximos níveis da sua vida, eles estão logo depois da sua dedicação. Que eu nem acredito hoje, gente, no esforço. Eu acredito muito mais na entrega amorosa. Você fazer algo com um nível de entrega tão grande, tão profundo, que os resultados eles acabam se tornando consequências naturais do seu nível de entrega. Por que é tão difícil para você acreditar que se você fizer a sua parte, o universo vai fazer a parte dele? Por que é tão difícil para você simplesmente entregar os seus resultados para o Criador ou para o universo ou para aquilo que você queira chamar, para energia, para Deus, para seja lá o nome que você queira dar? Por que é tão difícil você acreditar que seu resultado é possível, desde que você faça a sua parte? No primeiro exemplo que eu dei aqui, né, quando eu estava procurando um apartamento, a gente sempre faz aqui, tanto eu quanto o Rafa, nós somos Theta Healers, a gente sempre faz listas de manifestação, comandos de manifestação com Theta Healing. Eu realmente vivo aquilo que eu ensino, que eu compartilho com vocês, até para eu saber, né, ter um embasamento empírico, se funciona, se não funciona, como funciona. Então tudo que eu divido com vocês são coisas que eu realmente experiencio na minha vida. Então nesse caso, por exemplo, quando a gente começou a procurar um apartamento, que a gente queria uma série de condições e a gente foi sonhando e querendo e pedindo para o universo de uma maneira tão intensa, com tanta animação, com tanta empolgação, que no final, quando a gente viu nossa lista, disse, mas gente, isso tem que ser um apartamento muito exclusivo, tem que ser um lugar muito exclusivo, porque a gente queria na praia, a gente queria com 4 quartos, a gente queria não sei quantas suítes, a gente fez. Eu sempre digo para os meus alunos, quem é meu aluno sabe disso. Trate o universo, quando você for manifestar, quando você for pedir, co-criar a sua vida, peça como se o universo fosse um grande shopping. E você pode pedir aquilo que você quiser, porque no final das contas, o que vai determinar se aquela realidade vai vir para você ou não, vai ser a sua sintonia energética. Ou seja,
Existe uma escala, né? Todos os pensamentos, sentimentos, eles têm uma onda energética que são emanados através de mim. E a partir do momento em que eu me conecto com determinadas vibrações, eu vou enxergar, atrair e me conectar com coisas que estão na mesma sintonia. Então, mesmo que você peça, se você cuida, aliás, mesmo que você peça coisas que para você hoje são inimagináveis, você não consegue enxergar como elas podem vir, se você cuida da sua energia, da sua vibração energética, para se conectar com coisas que estão na mesma sintonia, você pode sim manifestar aquilo que você quiser, mesmo que hoje você não saiba como. O como faz parte do papel do universo. A gente não se preocupa com como. E aí, no nosso caso, a gente pediu lá, fez uma lista enorme e, gente, nós encontramos exatamente o apartamento que estava descrito na nossa lista. E aí entra outro elemento, que é justamente o elemento da confiança, de você ficar tranquilo e seguro, porque aquilo que você quer é seu por direito. Nós temos o direito de prosperar, nós temos o direito divino de criar a realidade conforme os nossos desejos. Na Bíblia tem dizendo isso, né? Nós somos criaturas feitas à semelhança de Deus, ou seja, nós somos feitos à semelhança do nosso Criador. O Criador que criou absolutamente tudo, sendo assim, nós temos também o poder de criar absolutamente tudo. Veja, isso é tão verdade que as coisas mais maravilhosas que a gente tem à disposição, o carro, o celular, o avião, o computador, foram coisas criadas por outras mentes humanas. Então nós temos um poder imenso de criação. E tudo depende da nossa vibração. E quando a gente cria, né, cria um futuro com base nas leis universais, nas leis que regem o universo, é só a gente, de fato, se conectar, ter acesso a esse conhecimento e começar a utilizar. A gente precisa entrar também no estado de confiança, no estado de, tudo bem, eu quero isso, eu estou fazendo a minha parte, e agora eu vou só confiar e esperar que o universo faça a parte dele. Gente, e foi assim que a gente acabou trazendo para a nossa vida, nos conectando com o apartamento que nós estamos morando hoje, que é justamente do jeito que a gente co-criou nas nossas listas de manifestação. Eu sempre digo isso para vocês, gente. O bom da gente falar aqui de técnicas e aplicar técnicas é porque você não precisa acreditar em mim, você pode simplesmente experimentar e ver com os seus próprios olhos. A gente vai fazer aqui uma rodada de EFT falando justamente nessa confiança, na confiança que você precisa ter que na abundância do universo existe mais que o suficiente para todo mundo. E muitas vezes a gente não consegue se conectar com as coisas maravilhosas que a gente pode trazer na nossa vida porque nós estamos muito conectados com a crença na escassez. Gente, a crença na escassez nos diz que não tem o suficiente para todo mundo, que se eu tiver muito, vai faltar para o outro, que é errado ter muito. É possível que você tenha vivido nas suas experiências, né, na sua infância, na sua vida, é possível que você tenha visto escassez, pobreza, dificuldade financeira, sufoco em relação a dívidas. Isso faz com que você comece a vibrar no medo. E o medo é uma das vibrações muito baixas que faz com que você se conecte com mais escassez. Gente, é como se, olha, amanhã na nossa aula do despertar, eu vou mostrar para vocês. Existe uma escala de emoções que mostra pra gente que existem determinadas emoções que fazem com que a gente vibre numa escala muito alta, entre numa sintonia energética muito elevada. Por outro lado, existe níveis de emoções que fazem com que a gente vibre em escalas energéticas muito baixas. Por exemplo, quando eu estou agradecendo por aquilo que eu já tenho, quando eu estou emanando a gratidão, o reconhecimento
ao universo, né, por tudo aquilo que eu já tenho, eu começo a mostrar para minha mente que eu sou uma pessoa abençoada, que eu já sou uma pessoa abundante, que eu já sou uma pessoa próspera, e talvez eu não enxergue isso porque eu fico reclamando, porque eu fico me lamentando, porque eu fico olhando para o que eu não tenho. Então, quando a gente começa a agradecer, gente, é como se a gente elevasse a nossa vibração energética e a gente vai se conectar com tudo aquilo que está na mesma vibração energética que é aquele sentimento. Então, na prática, quando eu agradeço, é como se eu começasse a olhar para a minha vida como se tudo fosse uma bênção. É como se eu começasse, se eu passasse a enxergar as bênçãos que muitas vezes ficam invisíveis na sua vida, na sua realidade, porque você está o tempo todo pensando na lamentação, no que te falta, na escassez. E o medo, a escassez, a reclamação, a tristeza, a mágoa, o ressentimento, a apatia, né, o sentimento de tá tudo meio sem graça, Isso são vibrações muito baixas e faz com que você enxergue mais aquilo que está nas vibrações também mais baixas. Então, se você vibra muito no medo, você vai enxergar mais medo. Se você vibra muito no ressentimento, você vai enxergar mais ressentimento. E assim a vida vai te mostrando mais daquilo que está na sua vibração energética. Veja quando você está no supermercado. Por exemplo, você está no supermercado, tem um monte de coisa lá, um monte de coisa. Quando você decide que você vai procurar o chocolate, você começa a enxergar o chocolate. Quando você diz, pronto, agora eu peguei o chocolate, eu vou pegar agora o arroz. Você enxerga o arroz. É como se aquilo ficasse visível para você imediatamente. E não é porque essas coisas estavam invisíveis, não. É quando você determina que é isso que você quer, a sua mente, o seu cérebro te direciona para que você possa enxergar isso. Você está entendendo? O universo funciona da mesma forma. Se eu quero me conectar com a abundância, o universo vai mostrar para mim mais e mais e mais abundância. E assim as oportunidades surgem na minha vida.